E aí, palmeirense, boa tarde, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo hoje num vídeo especial sobre a retrospectiva do bicampeonato do Palmeiras brasileiro, né? O dodecacampeão, o único do país, o primeiro. Sempre no nome de Super Trader Esportivo, aqui no link da descrição, sobre o mercado de apostas da Ana Green, a bruxa das apostas esportivas. Depois você dá uma olhada lá, beleza? Bom, o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ele começou bem, ganhando do Cuiabá em casa. Cuiabá que depois foi um dos melhores visitantes dentro do campeonato, por isso ele conseguiu com folga ficar na primeira divisão. E o Palmeiras foi seguindo até bem no campeonato, com goleadas sobre o Grêmio, que seria o vice-campeão, um 5-0 acachapante sobre o Goiás na Serrinha. O bom empate contra o Vasco, que ninguém esperava, era tido o Palmeiras como favorito e buscou um 2-0, né? E aí começou no primeiro turno. O primeiro turno o Palmeiras foi razoável, com 34 pontos, aonde ele começou a se perder um pouco, foi na derrota injusta contra o Bahia. O Palmeiras jogou bem, o Bahia jogou por uma bola, no final do jogo fez o gol, e teve aquele lance do Arthur, que ele fez o gol, a bola entrou, e com o VAR tudo, não deram um gol para o Palmeiras. Enfim, nisso veio a derrota para o Botafogo, onde o Palmeiras não jogou tão bem, mas poderia ter pelo menos empatado. O Rafael Veiga perdeu o pênalti. E veio a série de alguns confrontos difíceis contra o Atlético Paranaense, Flamengo e Internacional. Isso daí o Palmeiras derrapou e aí o Botafogo abriu mais. Mas primeiro turno não quer dizer muita coisa, né? E dito e feito. A partir do segundo turno, o Palmeiras melhorou um pouco. O Palmeiras terminou o segundo turno com 38 pontos, sendo do 34 do primeiro turno. Mas houvera uma questão que existe dentro do pontos corridos que vale muito a pena a refletir, que é sobre o quê? O Pepe Guardiola. O Guardiola diz que as 8 primeiras rodadas e as 8 últimas rodadas são as que mais valem dentro do campeonato de pontos corridos. Isso quer dizer o quê? São 38 rodadas, então 8 mais 8, 16. As 22 você tem que estar com uma pontuação ok. Você pode em 22 pontos estar com 30 pontos? Pode. Não é uma pontuação ruim. O que você não pode é fazer só 22 pontos ou menos que isso. Foi exatamente o que aconteceu com o Botafogo. Mas no segundo turno teve algo muito interessante, que não foi só pró Palmeiras, mas assim, o Grêmio subiu de produção, né? Um dos melhores mandantes do campeonato. O Flamengo oscilou muito durante o campeonato, mas também subiu um pouco o seu sarrafo, né? O Bragantino, até um certo momento, tentou, mas o próprio Bragantino já falava, os jogadores, que eles não disputavam para ser campeão. Eu acho que não é assim o pensamento, você tem que tentar. E o Bragantino, um certo tempo no campeonato, ele começou a patinar demais. E aí, entra naquilo que eu estou falando do Guardiola. O segundo turno do Palmeiras começou bem, vitória contra o Cuiabá, a vitória contra o Vasco, teve no final do primeiro turno a vitória contra o Cruzeiro, que já era um jogo que o Palmeiras foi muito mal, onde o Palmeiras achou o gol. Mas no segundo turno, no jogo contra o Vasco, o Dudu se machucou. Então isso foi algo preocupante, né? Porque a gente sabia que sempre o Dudu, mesmo não sendo a temporada que ele foi menos efetivo pelo Palmeiras, Dudu é o Dudu. Então quando o Palmeiras perdeu o Dudu, né? O seu jogador de ataque que tem mais influência, mais técnico, mais habilidoso, o Palmeiras vai começar uma busca onde tentando né, suprir a carência do Dudu. Né? Nenhum jogador é insubstituível, mas tem jogadores, no caso do Palmeiras, Dudu, que é o jogador mais técnico, o Palmeiras ia sentir falta, normal. E aí onde começou a dobrar as laterais, Marcos Rocha virando zagueiro. Teve aquele jogo contra o Deportivo Pereira, saindo um pouco da questão do Campeonato Brasileiro, onde o Palmeiras encaixou um novo estilo de jogo, né? Uma nova tática. Em partes deu certo, depois não deu muito certo dentro da própria Libertadores.
E aí veio aquilo que foi naturalmente para nós palmeirenses, falou, bom, agora a gente não vai brigar mais pelo campeonato. Foi justamente na época que chegou o Boca Juniors na Libertadores, aonde teve a sequência que o Palmeiras perdeu para o Grêmio, jogando muito melhor em cima do Grêmio, mas perdeu, né? Tomou um gol cedo. Perdeu para o Bragantino com o time reserva, né? Veio a decisão contra o Boca Juniors, onde o Abel encontrou o Endrick, né? Botou o Kevin também, mas o Palmeiras não conseguiu passar do Boca, de novo nos pênaltis. E aí, aquela derrota inesperada para o Santos de virada, e a derrota que selou, talvez, as chances do Palmeiras contra o Atlético Mineiro. Só que o Botafogo, que era o melhor mandante disparado do campeonato, no primeiro turno foi 9 vitórias em 9 jogos, absurdo. Na virada do segundo turno já perdeu para o Flamengo, né? No Engenhão de 2-1. Então, assim, início ele começou a ir patinando, ganhava ali e tal. Nem muita gente nem lembra. A última vitória foi em outubro do Botafogo, foi contra o América Mineiro, fora de casa. América Mineiro, que foi o pior time do campeonato, né? E dentro do retorno também foi o pior time. E detalhe, voltando dos 8 últimos jogos, o Botafogo foi o pior colocado das 10 últimas rodadas do campeonato. Então, assim, isso foi dando gás para o Palmeiras, que depois daquelas 4 derrotas, o Palmeiras teve 5 vitórias seguidas. Contra o Curitiba, contra o São Paulo, que daqui a pouco eu vou falar também, do 5-0, né? Foi indo, foi indo, foi indo, Atlético Paranaense. Então o Palmeiras foi botando pressão no, no Botafogo, porque depois descobrimos que o Abel estava blefando, falando que o Palmeiras tinha sim condição de chegar. Então, falando, jogando sempre o favoritismo do Botafogo, desde lá do primeiro turno, quando o Palmeiras perdeu para o Botafogo. E depois o Luiz Castro, no outro jogo, já não estava mais. Então, nesses últimos 10 jogos, o Palmeiras teve 8 vitórias, um empate e uma derrota. E os outros times meio que patinando. Mesmo a derrota contra o Flamengo, o Palmeiras, né, perdeu tudo e tal, mas não sentiu muito, porque em seguida já ganhou do Internacional de 3-0. O Campeonato Brasileiro é isso. Você perdeu, tenta recuperar na próxima. Detalhes bizarros. O Grêmio foi o time que terminou com mais vitórias no campeonato, 21. Foi recompensado pelo vice-campeonato. Campeão do primeiro turno, o Botafogo. Campeão do segundo turno, Atlético Mineiro. Campeão da porra toda, Palmeiras. Por quê? O Palmeiras foi. O Atlético Mineiro fez 31 pontos no primeiro turno. E no segundo turno ele ficou só um ponto na frente do Palmeiras. Porque o time que oscilou menos no campeonato foi o Palmeiras. Só que o Palmeiras foi o melhor mandante, o time que mais fez gol, a terceira melhor zaga, né? E o jogo que daqueles 5, depois que o Palmeiras começou a criar corpo de novo dentro do segundo turno, depois das 4 derrotas, foi com certeza aquele jogo épico, memorável, contra o Botafogo, 4-3, onde o Palmeiras se colocou. O Palmeiras poderia ficar 9 pontos atrás do Botafogo, ficou 3. E assim, todo mundo viu, falar, meu, o Botafogo não vai aguentar. O Palmeiras está chegando. E o jogo que sentenciou, que eu falei, putz, o Palmeiras perder foi complicado. Onde o Flamengo ia estar líder, foi o jogo contra o Fortaleza. Você com 1 a menos, você está perdendo, você busca o resultado 1-1. Você toma de novo o segundo gol, que aquele jogo o Palmeiras foi uma catástrofe defensiva. E busca de novo o resultado, meu amigo, depois de 15 dias que a gente sabe que foi a temporada toda, depois eu vou fazer a retrospectiva também do campeonato, do campeonato não, da temporada, o Palmeiras sempre quando volta da data FIFA, o Palmeiras sofre demais. E ter buscado, então aquilo foi assim, sentenciou, pô, agora só depende do Palmeiras, se só dependia do Palmeiras, que ganhou do América Mineiro muito bem, né? Jogando em alto nível e ganhou do Fluminense com um pouco mais de dificuldade, porque o Fluminense tem
um time muito forte, do lado dos reservas também não ficam aquém. Então, assim, o Palmeiras, ele não foi só sorte. Tudo bem, um time derrapou, mas e os outros que não conseguiram buscar? O Palmeiras foi atrás. Então, assim, dentro do campeonato também, o que o Soares jogou foi impressionante. O cara joga muita bola, muito diferenciado. E a recuperação do Atlético Mineiro com o Filipão é algo que, olha, é de tirar o chapéu. Então, assim, essa gestão humana que o Abel Ferreira tem dentro desse time, esse time que sempre tira um coelho da cartola, é um time que, sabe, é bravo, é insistente, sabe o que tem que fazer. Então, assim, mais uma vez o Palmeiras mostrou, para mim, palmeirense, para você, palmeirense, para aqueles que detestam falar bem do Palmeiras, que detestam o Abel, tá aí de novo. Tá aí de novo. Um campeonato que será muito bem lembrado pelas circunstâncias, por tudo aquilo que ele estava né, se desenhando, e o Palmeiras fez uma virada sensacional. De várias viradas que o Palmeiras fez, ele virou no campeonato, virou do líder dentro da casa deles. Então, assim, um absurdo o que o Palmeiras fez. E coroou mais uma temporada muito vitoriosa com um Paulista, com a Supercopa e o Campeonato Brasileiro, praticamente igual ao ano passado. Beleza? Eu acho que eu esmiucei bom desse campeonato que foi muito interessante, né? Lá na parte de baixo também foi com muita emoção, né? Coisas que o Pontos Corridos ele mostrou pra gente que ele tem o seu valor também, não só psicológico, né? Ele mexe com a nossa emoção, mas também de bons jogos, jogos agradáveis, e das torcidas também que fizeram seu papel, né? Colocando bastante volume de torcida nos jogos. Beleza? Então, bicampeão, coisa que não acontecia há 30 anos, bicampeão seguido do Dodeca campeão. Um abraço, até o próximo vídeo que vai ser sobre a retrospectiva do ano de 2023.